A gente segue juntos aqui com você que nos acompanha pela internet. Thaís, eu queria voltar num ponto que você falou, quando você mencionava a questão da agressão lá na vigília, você fala de um campo ali que não é o campo mais extremado. É um campo de direita, mas que não é o campo mais extremado. Que impacto você avalia que esse vídeo da tornozeleira tem nesse campo? Que é porque você tem um campo extremado que vai acreditar em qualquer versão. E já começaram a circular versões, porque ele estava sob efeito de medicamentos, porque ele teve um surto. Esse campo mais extremado, ele vai acreditar em qualquer versão. Mas esse campo que é da direita, mas que não é extremado, como é que esse vídeo que a gente está vendo aí impacta esse campo? Mauro, o pragmatismo define o centrão. E aí, na medida em que tem que sair versão e depois outra para ver qual que cola, para justificar esse ato do Bolsonaro, você já tem a medida do efeito desse vídeo, né, dessa atitude do ex-presidente. Basicamente, aí ele está justificando nas próprias palavras a decisão da prisão preventiva. Você pode questionar o Alexandre de Moraes pelo método, pela forma, pela não sei o que e tal, mas ele aí está dizendo, sim, eu tentei soldar a tornozeleira, né? Isso justifica uma prisão preventiva. Então, o pragmatismo do Centrão entra em cena imediatamente, na hora em que esse vídeo vira público, e aí o efeito disso bom, a anistia que já estava começando a ganhar um oxigênio para voltar a ser articulada no Congresso já começa a perder ar de novo, porque fica difícil defender a anistia para alguém que estava tentando queimar a própria tornozeleira, né? Então fica de novo a dosimetria, pele da dosimetria, pele da anistia e tal. O Centrão não vai colar a sua imagem numa pessoa que fez o que fez. Então diminui o fôlego do bolsonarismo negociar no Congresso. E eleitoralmente também, Thaís, até quero saudar aqui o pessoal que está de volta pela TV a cabo com a gente. Eleitoralmente também você vê que pode haver algum afastamento, algum distanciamento do Centrão em relação a esse bolsonarismo mais raiz? Você falava para a gente aqui durante o intervalo, um vídeo como esse, que mostra a tornozeleira violada, Jair Bolsonaro confessando que tentou violar a tornozeleira. Isso para o pragmatismo do Centrão, que só se alia com quem tem chance de ganhar, isso causa impacto. Você vê eleitoralmente também alguma consequência nisso? Eu vejo plena consequência disso. Essa imagem vai ser explorada durante todo o processo até o ano que vem, né? Ela é muito impressionante, ela é muito pedagógica também, ela fala por si, né? Então isso vai ser usado contra o Bolsonaro. E o que o Centrão pragmático faz nessas situações ele calcula o quanto ele tem que se aproximar do Bolsonaro pelo potencial eleitoral que ele tem e quanto ele tem que se afastar. Então, eventualmente, ele vai ter que sair em defesa do Bolsonaro para não perder, né, se não um apoio explícito ao candidato do Centrão, pelo menos não ter a oposição do Bolsonaro lançando um nome próprio, por exemplo. Então, eles se aproximam, saem em sua defesa, mas com uma distância segura suficiente para não colar na sua própria imagem a imagem do Bolsonaro, que quando faz uma atitude como essa, fica mais reduzido, né? Ele fica mais limitado àqueles eleitores fanáticos que aprovam qualquer coisa que ele faça. Então, eu acho que isso já aconteceu em outros momentos de radicalidade do Bolsonaro, que aqui totalmente diferente, porque, enfim, é o caso da tornozeleira dele sendo presa, é outra situação. Mas em outros momentos de radicalidade, de extremada, depois ele recua e tudo mais, a cena política no entorno dele segue essa dança também. Então se aproxima e depois se afasta, e aí a temperatura baixa, a poeira senta, e aí eles dão mais um passo adiante. Então, esse movimento vai acontecendo
até 2026, até outubro de 2026, isso vai se repetindo e vai acontecendo, à medida em que também a influência política do Bolsonaro vai diminuindo, que não é na mesma proporção que a influência eleitoral do Bolsonaro vai diminuindo, né? O nome tem uma força, agora para as negociações o nome tem outra força. Então eles vão calibrando e isso certamente não é positivo do ponto de vista nem político nem eleitoral. O Carla, ontem, logo que saiu a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, alguns governadores se apressaram em ir para as redes sociais para defendê-lo, né? Dizendo, criticando o Alexandre de Moraes, alegando perseguição, dizendo que Bolsonaro é inocente, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quando chega no fim da tarde e aparece esse vídeo, essas declarações soam um pouco precipitadas. Eu queria a tua avaliação sobre isso. Queria a sua avaliação sobre isso. Pois é, você sabe que isso que a Thaís falou sobre o nome Bolsonaro na ponta e o nome Bolsonaro na negociação, ela é muito clara e demonstra o tamanho do desafio do Tarcísio, né, que é um potencial virtual candidato aí, sucessor de Bolsonaro, né, dificulta também o papel, por exemplo, como eu estava mencionando, o Kassab, né, ele que é o presidente do PSD e que torce pela candidatura, ou seja, ele é secretário do Tarcísio e espera a sinalização dele para ver se os candidatos do PSD, seja o governador Eduardo Leite ou o Ratinho Júnior, seriam, caso o Tarcísio não saia, mas fica exatamente no limite, uma expressão que nós de política conhecemos de alguns anos, no limite da responsabilidade de tudo. Sabe o que me preocupa, Mauro? É o quanto, em nome desta equação, a nossa política no Brasil tem sido rebaixada. A gente não pode esquecer quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Ele flertou com, ou seja, uma autocracia ou uma ditadura, ele cometeu um crime. Por isso uma pena tão alta. Ele tinha a minuta do golpe, tentou uma fuga pela Embaixada da Hungria, como ele mesmo admitiu numa entrevista para o UOL, para as nossas colegas Letícia Casado e a Raquel Landim, que estava com a gente até aquele momento. Tem uma carta numa tentativa de asilo com a Argentina, que foi encontrada no celular dele, ou seja, ele é radioativo, né? Ou seja, e é uma equação perversa essa, porque ao mesmo tempo a gente até entende o cálculo político tecnicamente. O que me preocupa efetivamente é que toda a população brasileira está submetida a isso, né? E nisso vai uma naturalização de crimes que a gente não tinha visto. Ou seja, a cena de ontem é estarrecedora, é um choque. O Brasil para ver um ex-presidente tentando queimar uma tornozeleira, né? Então, sim, ok, mas para partidos que estão revendo as suas qualidades e alcances, né, na voz da política, que falam sobre valores, que a política precisa rever seus valores, muito me espanta que esses governadores, num cálculo eleitoral, façam esse tipo de comentário, mas não venham depois dizer, olha, tem coisas que não dá para ser questionada. Mas, infelizmente, é o quadro que a gente tem no Brasil hoje. Muito triste e ainda com espaço para um outsider. A gente não pode esquecer que a gente está falando das figurinhas marcadas aí, que a gente está mencionando aqui, mas, assim, num espaço de revolta, num caldo de efervescência que é muito preocupante. Muito preocupante.